Deus, ele é um Deus que trabalha em ambientes prontos. Como assim? Deus fez primeiro o jardim, depois ele colocou o homem. Deus primeiro trabalhou no tabernáculo para depois fazer e colocar lá um sacerdote. Deus primeiro sentou no poço da mulher samaritana para depois conversar com ela. Deus chega nos ambientes para depois agir. E está na hora de você começar a gerar um ambiente para que o Espírito Santo possa agir dentro de você. Então, na hora de você falar, Senhor, eu quero que você flua dentro de mim, então prepare o seu corpo para isso. Prepare a sua mente. Cara, se consagre, jejue, ore. E principalmente, diga, Espírito Santo, o que é que existe dentro de mim que não te agrada, para que você possa eliminar e para que você possa caminhar. Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde a gente fala sobre cosmovisão bíblica, sobre ciência, religião e tecnologia e todas as esferas que um cristão deve estar para viver a grande comissão. No último episódio a gente falou sobre sensibilidade espiritual, a gente trouxe aqui 2 denúncias. Eu não consigo identificar quando Deus sai e eu não consigo identificar quando Jesus chega. E a partir daquilo que nós conversamos na última semana, eu quero conversar com você sobre como adquirir sensibilidade espiritual. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aqui existe uma denúncia, olha, se Jesus, aqui o anjo da igreja está pedindo, olha, eu estou à porta e eu bato, ele está do lado de fora, é porque em algum momento eu e você nós deixamos ele sair. Aqui existe uma verdade que ela é muito importante. Às vezes nós estamos fazendo várias coisas na nossa vida e está tudo dando certo, mas não é porque está dando certo que isso é o certo a se fazer. Ok? Tem muitas coisas que a gente está fazendo na nossa vida que parecem ser funcionais, que parecem ser normais, mas não quer dizer que é assim que Deus queria que fosse. Serviu para você? Serviu, mas será que serviu para o Senhor? Será que é dessa maneira que Cristo Jesus quer que nós façamos as coisas? E aí que entra a ideia de sensibilidade espiritual. Eu estava em uma aula alguns dias atrás, conversando com alguns alunos, e eu falei sobre algumas experiências que eu tive com o Espírito Santo. E essas experiências que eu tive, elas sempre estavam ligadas à questão de um desejo intenso pela presença de Deus. Foi quando eu reconheci, olha, Senhor, eu preciso mais de Ti, eu quero que você esteja perto de mim. E eu comecei a buscar e a estar disponível para ficar perto do Senhor, a orar mais, a jejuar mais, a ler mais a palavra de Deus e a chegar no meu secreto, aqui nesse escritório, eu falava, Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. E eu ficava períodos em silêncio, mas era esse silêncio que era necessário para que eu pudesse ouvir a voz do Espírito Santo. E eu comecei a compartilhar com os meus alunos tudo aquilo que eu estava vivendo e aquilo que aconteceu como testemunhos. E na semana passada, um dos alunos chegou para mim e falou, professor, eu tenho algo para te contar. Eu falei, diga, me conte o que aconteceu. Ele falou, eu cheguei até o mercado, eu precisava comer. E eu paguei um valor na minha comida. Perfeito. Após isso, a minha mãe tinha mandado mensagem e eu precisava comprar algumas coisas. E eu fui até lá, ela tinha me dado dinheiro específico, mas eu tinha gastado dinheiro na minha refeição. Eu achei que ia sobrar e não sobrou. Quando a gente foi começar a passar as coisas no caixa, o dinheiro começou a exceder, o valor estava mais alto do que aquilo que eu tinha. E eu comecei a ficar preocupado e eu falei, eu vou pegar e eu vou começar a tirar algumas coisas. Mas tudo aquilo era essencial para minha casa. E eu, ok, entendi, beleza. E o que aconteceu? Ele falou, eu comecei a ficar preocupado, nervoso e ia falar para o caixa, olha, será que você pode tirar um dos itens que eu listei? Só que ele disse que uma mulher chegou até ele, colocou a mão no ombro e falou, não se preocupe, pode passar tudo e eu vou passar as minhas compras. A mulher passou as compras do menino, passou as compras dela e pagou. E ambos foram indo em direção ao estacionamento. E aí depois disso, a mulher se despediu do garoto, virou as costas e foi embora. E o rapaz estava indo, quando ele virou as costas para agradecer a mulher novamente por aquilo que ela havia feito, ela havia sumido. E ele disse, professor, naquele dia só tinham 3 carros e nenhum dos carros saiu. Aquela mulher não estava em nenhum dos carros.
Ele falou, talvez poderia ser um anjo. Eu falei, cara, talvez poderia ser um anjo. A gente não sabe. Mas de fato é que aquele garoto, ele estava sensível. Ele disse para mim na conversa que ele estava desejando ter experiências com o Espírito Santo. Ele estava desejando caminhar mais próximo do Espírito Santo. E naquela semana ele estava orando mais, ele estava buscando mais a Deus. E ele falava que ele repetia essa mesma oração. Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. E naquela oração, então, a partir daquele momento, ele conseguiu ter uma experiência extraordinária com o Espírito Santo. Poxa, ele viu alguém agir na vida dele mesmo sem ele saber ou conhecer aquela pessoa. E os encontros com o Espírito Santo, ou os encontros com o Senhor, eles não são muito iguais, não são muito parecidos. O Senhor, ele se manifesta para cada pessoa de um jeito específico, de um jeito onde cada um consegue absorver. É como se Deus soubesse, e Ele sabe de fato, que cada um consegue ter uma medida da glória dele. E Ele derrama aos poucos essa glória, Ele derrama aos poucos essa presença. Só que uma coisa é fato, o volume do quanto nós estamos cheios do Espírito Santo, ele é externalizado e ele mostra, através de frutos, como nós somos sensíveis à voz dele. Mas também o volume do nosso vazio da presença de Deus, ele mostra também para as pessoas o quanto de cheio nós deveríamos estar. Pessoas que não buscam uma vida com o Espírito Santo não conseguem ter várias coisas, não conseguem ter domínio próprio, não conseguem ter paciência, não conseguem ter paz, não conseguem ter muitas coisas. Por exemplo, eu posso escrever lindos sermões, mas eu não preciso do Espírito Santo para isso, sabia disso? Eu posso escrever livros, mas não quer dizer que eu preciso do Espírito Santo para isso. São dons, eu sei que eu tenho dons de discernimento, eu sei que eu tenho facilidade com algumas coisas, são presentes que o Espírito Santo me deu. Mas para amar o meu próximo, eu preciso do Espírito Santo. Para eu conseguir viver uma vida intensa no Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Para perdoar quem me feriu, eu preciso do Espírito Santo. E a amostragem ou a prova de que você é cheio do Espírito Santo é o quanto de amor você consegue derramar sobre as pessoas. Sabe o seu pai que foi um cafajeste? Perdoe ele. Sabe aquele namorado que foi horrível com você? Perdoe ele. Ame ele. Mas não no sentido de voltar para ele, mas ame no sentido de que você lançou tudo isso no mar do esquecimento. Sabe aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que defraudou, que mentiu para você? Perdoe, ame. Sabe aquela pessoa que está errando na sua empresa constantemente, você não sabe o que faz? Tenha paciência com ele. Mostre que o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Como que eu faço isso? Talvez você vai escutar uma voz audível. Talvez você vai ter uma experiência como essa do rapaz que eu contei. Ou talvez você só vai ter uma convicção que sai de dentro para fora. É o Espírito Santo falando através de você. Mas uma coisa é fato. Nós conseguiremos estar sensíveis à voz do Espírito Santo quando nós silenciarmos a nossa própria voz. E esse é uma verdade bíblica. A igreja, ela está sempre em guerra. A noiva de Cristo, ela está sempre em guerra. Só que nós precisamos ter a convicção de que nós servimos a um Deus que vence. Nós estamos no time que vence. E a nossa vitória nessa guerra, ela é medida ao quão sensível nós estamos à voz do Espírito Santo. Deus, ele é um Deus que trabalha em ambientes prontos. Como assim? Deus fez primeiro o jardim, depois ele colocou o homem. Deus primeiro trabalhou no tabernáculo para depois fazer e colocar lá um sacerdote. Deus primeiro sentou no poço da mulher samaritana para depois conversar com ela. Deus chega nos ambientes para depois agir. E está na hora de você começar a gerar um ambiente para que o Espírito Santo possa agir dentro de você. Então, na hora de você falar, Senhor, eu quero que você flua dentro de mim, então prepare o seu corpo para isso. Prepare a sua mente. Cara, se consagre, jejue, ore. E principalmente, diga, Espírito Santo, o que é que existe dentro de mim que não te agrada? Para que você possa eliminar e para que você possa caminhar. Sabe, aqueles homens no caminho de Emaús estavam tão insensíveis porque eles eram guiados pelas suas próprias crenças. Poxa, o herói deles morreu. E eles ficaram tristes por conta daquilo. Mas quando Jesus chegou, eles não reconheceram. E eles passaram 3 anos com Jesus.
O que é que tinha de tão diferente em Jesus que fazia eles não reconhecerem? Talvez um corpo glorificado, sim, mas talvez é porque antes Jesus estava agindo conforme os olhos daqueles homens. Mas depois da morte, quando Jesus quebrou todos os estereótipos, quebrou todos os castelinhos de areia, eles começaram a olhar agora para uma ótica que incendiava o coração deles. Uma vida que vale a pena. Ou Sansão, cara, um homem incrível, com talentos incríveis. Ele poderia guiar um povo, ele poderia ir muito longe. Olha, ele poderia gerar vida, mas quando ele conseguiu a força novamente, ele estava tão insensível espiritualmente que ele usou o resto da sua força para matar quem estava naquele show. Ele empurrou as colunas e matou ao invés de gerar vida. Homens de Deus não matam, homens de Deus geram vida. E essa vida ela só é gerada quando eu e você nós entendermos que nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, antes de sair de casa, adote isso. Eu faço isso todos os dias. Antes de sair de casa, eu falo: Senhor, se o teu Espírito não for comigo, então não me deixe nem ligar esse carro. Senhor, se o teu Espírito Santo não estiver comigo, não me deixe sair por aquele portão. Porque o Espírito Santo é aquele que me guia, é aquele que nos guia, é Ele que vai nos dar palavras de vida eterna, é Ele que vai nos nortear, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão sensível que ele tem o título de ser Consolador. É aquele que nos consola no amor, é aquele que nos consola através da dor, é aquele que nos consola quando estamos com raiva, é aquele que cuida de nós. Não negligencie a vida íntima com um ser que não negligencia estar perto de você. Busque ao Senhor, busque ao Espírito Santo e diga: Senhor, Espírito Santo, conduza a minha vida, faça morada. Eu já vi muitas pessoas se arrependerem por ter apostado, investido, ido para vários lugares. Eu mesmo já fiz muitas coisas na minha vida do quais eu me arrependo. Mas eu nunca me arrependi e jamais vou me arrepender de ter uma vida genuína de experiências com o Espírito Santo. Eu nunca me arrependi de ter gastado um tempo em secreto. E eu queria te convidar a você viver essa vida em secreto, a você buscar estar sensível à voz do Espírito Santo. Ore pedindo ao Espírito para que Ele cuide de você. Leia Atos, medite nessas palavras e fala: Espírito Santo, como que você agiu aqui? Haja em mim também. E esteja sensível. Ei, esvazie a sua agenda para que você possa dar tempo ao Espírito Santo. No céu, nós não vamos estar apenas comparando agendas, mas nós vamos mostrar aquilo que foi prioridade no nosso coração. E Jesus nos fala isso: olha, vocês precisam buscar o reino de Deus com todo o coração. Então busque o Espírito Santo e fala: Senhor, Espírito, como que eu posso viver o seu reino de uma maneira genuína? E eu te garanto que você não vai viver uma vida de arrependimentos, mas uma vida cheia de graça e de alegria. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem e eu espero que você, assim como eu, queira se desafiar a ser mais íntimo do Espírito Santo. Até o próximo episódio. Valeu!